Olá, galerinha! Tudo jóia? Vamos para a nossa aula de matemática? Então, bora lá! Pegue a apostila 2 e abra na página 101. Hoje iniciaremos o conteúdo do capítulo 11, Medidas de superfície e volume. Agora, nesse início, estudaremos as medidas de superfície, depois volume, ok? Olha só, logo aqui na primeira página tem algumas figuras, 4 figuras geométricas. E ele faz uma pergunta. Observe as figuras abaixo, depois ele pergunta, em sua opinião, qual das figuras possui a maior área? E qual possui a menor área? Nossa, Pro, mas e aí, o que é área, hein? Será que você já sabe o que é área? Bom, vou deixar aí a dúvida. Logo, vocês já vão entender o que é área e já vai dar para ter uma ideia de qual é a figura que tem maior área e qual a figura que tem menor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Calculando áreas. Olha só, hein, galerinha, vocês já estão estudando coisas de arquiteto, de engenheiro, né? No capítulo anterior estudamos perímetro, agora vamos estudar áreas. Logo, logo vocês estão aí construindo a casa de vocês, hein? As figuras geométricas planas, como retângulo, quadrado, triângulo, e também essa folha do livro, a parede e o piso da sala de aula, dão uma ideia de superfície plana. A parede aí da sua casa também, o piso da sua casa, né? Então, dão uma ideia do que? De uma superfície plana. Lembra? Figuras geométricas planas. Quando se tem uma superfície, pode-se calcular a sua área comparando-a a uma unidade padrão. O que é unidade padrão? Uma unidade de medida padrão. Então, vamos observar aqui. Aqui nós temos um quadradinho. O quadrado ao lado, que é uma superfície, possui 1 centímetro de lado. Então, aqui, ó, o ladinho dele tem 1 centímetro, ou seja, se ele é um quadrado, cada lado tem 1 centímetro, porque o quadrado tem todos os lados iguais, tá? E a sua área é de 1 centímetro quadrado. Olha só. Observem que agora apareceu esse doisinho aqui em cima da unidade de medida. Então, como que a gente lê esse número? 1 centímetro quadrado. Toda vez que vocês encontrarem uma medida que tenha esse algarismo 2 em cima da unidade de medida, significa que ele está demonstrando uma medida de superfície. Pode ser quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, tudo bem? Então, sempre que tiver o 2 aqui em cima, é porque está falando de medida de superfície, medida de área, tá? Quando não tem, é aquela medida linear, né? Que pode ser, por exemplo, a medida do comprimento, a medida da largura ou a medida do perímetro, tá? Observe o retângulo de 5 centímetros de comprimento por 3 de largura. Olha só, 5 de comprimento e 3 de largura. Ele foi dividido em quadrados de 1 centímetro de lado, tá? Então, quadriculou todo o retângulo. Como o retângulo pode ser dividido em 15 quadrados de 1 centímetro de lado, diz que a área do retângulo é de 15 centímetros quadrados, tá? Porque cada quadradinho aqui tem 1 centímetro de lado. A gente viu aqui que quando o quadradinho tem 1 centímetro de lado, significa que ele tem a área de 1 centímetro quadrado. 15 vezes 1, 15 centímetros quadrados, ok? Agora, observe o quadrado de 3 centímetros de lado. Ó. 3 por 3. Se ele é um quadrado, de novo, todas as medidas são iguais, não são? Ele foi dividido em quadrados de 1 centímetro de lado. Ó. Mesma coisa. Então, quantos quadrados foram formados aqui? 9, ó.
e pode ser dividido em 9 quadrados de 1 centímetro de lado. Então, a área desse quadrado é de 9 centímetros quadrados, ok? Então, galerinha, muito importante aqui, ó. Quando vocês forem calcular a área, vocês têm que colocar a unidade de medida que está sendo calculada e colocar o algarismo 2 em cima, ok? Para identificar que a medida que vocês estão calculando é de área. Próxima página aí. Para medir superfícies maiores, como terrenos, campos de futebol ou a sala de aula, a unidade usada é metro quadrado. Observe lá, ó, metro quadrado. O M de metro e o 2 lá em cima dele, ok? Um quadrado de 1 metro de lado representa uma superfície com área de 1 metro quadrado. Né? Então, pensando, ó, se o quadrado tem 1 metro de lado, significa que a área dele é 1 metro quadrado. Por quê? 1 vezes 1 é igual a 1, tá? A planta baixa a seguir representa uma casa de 70 metros quadrados. Ou seja, a casa toda tem 70 metros quadrados. Olha aqui, ó. A escala utilizada foi de 1 centímetro na planta baixa, que cada 1 centímetro na planta baixa equivale a 100 centímetros, ou seja, 1 metro na construção real. Então, aqui, lembrando que nós estudamos no capítulo anterior, sobre escala também, eles fizeram esse desenho. Cada 1 centímetro que tem aqui nesse desenho equivale a 1 metro na casa lá real, ok? Então, essa área aqui, ó, tem 1 metro quadrado. Então, se a casa tem 70 metros, é como a gente dividir isso aqui em 70 quadrados iguais a esse, ok? Município de Belém, olha o mapa aqui, município de Belém. No cálculo da área de municípios, estados e países, costuma-se usar o quilômetro quadrado. Por que usa-se o quilômetro quadrado? Porque são dimensões maiores, áreas maiores, né? Um quadrado de 1 quilômetro de lado representa uma superfície com área de 1 quilômetro quadrado, ok? Então, aqui, ó, esse quadradinho aqui representa 1 quilômetro quadrado. E a área total do município de Belém, capital do estado do Pará, é de 1.065 quilômetros quadrados, ou seja, aqui, né, no estado de Belém, cabe 1.065 quadradinhos de 1 quilômetro, tá? Ok? Então, o que é importante vocês guardarem aqui, ó, nesse começo? Que o que é medida de área? Medida de área é a medida de superfície, ou seja, a medida de dentro da figura, tá? Enquanto o perímetro, no perímetro nós medíamos o contorno da figura, aqui na área a gente vai medir dentro. E como que a gente vai fazer para medir dentro? Nesse caso, a gente está usando uma unidade de medida padrão, aqui o quadradinho, ok? Depois vocês vão aprender a calcular quando não tiver o quadrado, tá? Então, tem uma continha que a gente faz e consegue chegar à área. Então, por enquanto, ó, vamos nos concentrar aqui, ó, na unidade de medida, tá? De área. Então, se o quadrado tem 1 centímetro de lado, significa que ele tem 1 centímetro quadrado de área. E aí, eu vou verificar quantos quadradinhos tem aqui dentro, tá? Quantos eu consigo colocar aqui, quantos quadradinhos de 1 centímetro, tá? Outra coisa importante, toda vez que vocês forem calcular a área, então, vocês vão calcular, né, a região interna, toda essa região aqui interna da figura, tá? Toda a região interna. E, na hora de colocar
medida, né, da área, no final, a resposta tem que colocar a unidade de medida que você está usando, nesse caso usou-se o centímetro, e tem que colocar o número 2 em cima para indicar que você calculou a área desse retângulo aqui, ok? Olha só, sempre colocar o algarismo 2. Aqui, ó, mudou a unidade de medida para metro, porque está falando da casa. Também coloco 2, porque está falando da área da casa, tá? Aqui, ó, mudou para quilômetro, porque são áreas maiores. Então, quilômetro quadrado. Então, isso vocês têm que guardar aí no computador de vocês, tá? Quando a gente calcula a área, a gente mede a parte interna do lugar, da região, da figura, ou da planta da casa, ou, né, de um espaço, por exemplo, um mapa, um parque, uma praça, então sempre a região interna. Tudo bem? Mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer vários exercícios sobre isso para vocês entenderem cada vez mais, ok? No próximo vídeo, a professora vai passar alguns exercícios para vocês calcularem a área, tá? Só que aí a gente vai fazer os exercícios no caderno por enquanto. Um beijo e até a próxima aula.